Entendeu? Então, vamos lá. Só retomando aqui. Só me dá um retorno aí, agora eu acho que as pessoas que estavam fora conseguiram entrar, né? Já consegui aqui. Tá. Então, só retomando aqui. É, Então, muita atenção nessas questões, assim, em separados, né? É, Que você não tá. Tá. Deixa eu só dar a última resposta para o pessoal aqui. Ok. Então, muita atenção nessa questão das separações dos impostos. Agora, tem um outro campo ali que gera muita confusão. Tem alguma. Depois eu já te respondo a Catana ali. Uma coisa que gera muita confusão é o campo outros. Entendeu? Esse campo outros acaba por gerar algumas dúvidas. Porque o que é esse outros? Esse outros, você tem que pensar em tudo aquilo que é, não é fato gerador de ICMS ou ISS. Deixa eu pegar, porque tem uma pessoa que está do lado de fora que ela não está conseguindo. Então, aqui, vou gerar um link para ela, que eu já. Aí. Só aqui. Bom, eu acho que agora ela vai conseguir, senão depois eu mando a gravação. Então vamos lá. Uma coisa muito importante no Outros é o seguinte: o que que entra no caixa da empresa, ali intermediado, que pode ser outros? O que acontece muito é dessa forma: é você ter uma situação de pagamento de conta, pagamento de luz, às vezes mesmo essa situação que ele passa ali, o PIX-SAC, né? Então, são situações que passam ali, né, para aquele caixa, ou mesmo um valor que vai. O que, que pode ter acontecido, né? As situações que aqui é importante. Lembra que até a Maís falou a questão de que eu estou pagando uma questão lá atrás, mas tem a questão de um valor que tinha ICMS ali, mas vamos dizer que teve um valor expressivo ali, que é juros e multa. Aí ele pode colocar aqui juros e multa, né? Porque aí não vai tirar também a questão para demonstrar o que, que era o valor que ele não recebeu e o que é juros e multa que não estava atrelado ao ICMS, ele pode fazer essa separação. Então, em regra, tem que pensar nessa questão do, do ICMS como o ICMS, ISS, esses outros, tudo que está fora, mas que transacionou por uma intermediação ali do caixa. Né? Às vezes também foi um depósito ali que foi intermediado, né? Que você vai declarar que passou por ali, que não está decorrente de propriamente um fato gerador, ou de ICMS e ISS. Então, por isso que tem essa possibilidade. É para quê? Mas, Bruno, para que isso? Para você, em regra, não ter valores aqui um outro valor que às vezes transaciona, que é importante, que alguns estados não cobram o ICMS da gorjeta, né? Faz uma isenção ali. Ele pode separar algumas coisas ali, em específico ali em outros, né? Vai depender de como que cada estado interpreta isso, se não é fato gerador dos tributos que ele recolhe. Mas vamos ver algumas perguntas aqui.
Quando mesmo... Peraí. Bruno, seu microfone está desativado. Não, ele está ativado, sim. É porque tá chegando uns e-mails deixa eu só, porque a pessoa está mandando que não está conseguindo. E eu já encaminhei. Tem 23, nossa, deixa eu só dar responder para ela, vou tentar um último link aqui. Se ela não conseguir, eu vou precisar seguir aqui. Copiar. Eu acho que algumas pessoas caíram e não conseguiu voltar. É só dar esse link aqui para ela, ela já. Hum. Depois eu... Vou só vamos voltar aqui. Aqui. Tá. Aí, deixa eu só mandar um áudio para ela, aí eu já falo que se ela não conseguir. Vamos lá. Agora vamos direto, que eu já avisei para ela, se não conseguir, né, a gente vai ficar gravado, depois ela passa para ela. Mas eu não entendi porque a maioria conseguiu. Então vamos lá. Então, assim, vamos lá nas perguntas. Quando o mesmo CNPJ do pagador faz as transações Pix e emite os boletos, mesmo o banco terá apenas um registro 1601 totalizando esses valores. Nesse caso, sem intermediador. Do pagador faz transações Pix e emite os boletos. Não, assim, daí eu tá um pouco confuso essa assim, vamos lá. O mesmo CNPJ pagador faz transações Pix e emite os boletos, mas assim, quem que é o credor desse boleto? Entendeu? Depois, se você quiser até falar por Acho que a alto. dúvida dela, Bruno, Ah, é se, tipo assim, a conta teve Pix naquele mês e teve aham. crédito de boleto. É um registro 1601 só, totalizando as operações, ou ela tem que fazer mais de um? Eu acho que totaliza tudo, não é isso? Sim, sim. Se, assim, ali ele congrega todos os meios. O que separa é por participante, né? Se é uma instituição de pagamento diferente, se um intermediador diferente, mas ele é tudo globalizado, né? Ali é o valor totalizado, se teve boleto, se teve Pix, se teve, né, naquele fato gerador, é dessa forma, entendeu? Então seria assim. Vamos lá. Então, assim, acho que tem mais outra pergunta aqui. Peraí. Exemplo. O exemplo do uso do campo total, todas as outras, seria o caso de Pix
entre contas do contribuinte, transferência entre contas próprias do mesmo banco, outro. Nesse caso, assim, essa daí é uma transferência, mas ali tem que ter uma operação vinculada, né? Você tem que pensar ali que tem que ter uma operação, porque assim, só uma movimentação financeira que está repassando entre os estabelecimentos, mas tinha uma transação, porque você tem que fazer essa conversa também com o convênio 134, né? Porque teve uma operação ali, essa transferência, né? Gerou imposto ou não, mas esse outros ali é só uma movimentação, porque ele geralmente tem uma operação comercial ali, um recebimento que foi feito na frente ali do estabelecimento, a entrada, entendeu? Assim, aí você pode, de fato, assim, é uma operação que só ele vai enquadrar como uma transferência e entre esses estabelecimentos, numa questão ou outra que não teve imposto, ele pode informar, entendeu? Ele vai ficar só mais claro. A questão que vai ir que eu vejo, assim, que não está atrelado a operações comerciais, às vezes é só uma questão de acerto, e está bem enquadrado para ver o que ele vai declarar. Porque às vezes ele pode estar quase levando uma declaração bancária das movimentações entre eles ali, que não é o objetivo do campo outros. O campo outros é tudo aquilo que poderia gerar uma discussão ligada ao imposto. Vamos dizer, eu estou pagando um valor que é de 500, mas uma operação de CMS ou ISS era de 300, e eu só detalho que é aquilo ali. Mas uma operação que seja só ali para um repasse, mas se tem ainda entre empresas, né? Era uma remessa, um pagamento de alguma coisa, tem uma questão comercial, aí você vai declarar, porque senão você vai ficar um campo enorme também, sendo que não era o propósito. O propósito era, o outros é o quê? Eu ter um totalizador de algo que não pode ir para a malha do fisco, me colocando como que eu estou levando informações que não estão ligadas à tributação. Entendeu? Então, ter essa criticidade também é importante. Entendeu? Vamos lá. Vou descer mais uma. A gorjeta, né? Aí isso depende de. Porque nem todos os estados entendem a gorjeta como isenta, né? Porque tem estados, o Espírito Santo entende que a gorjeta tem uma isenção, mas ele fez um convênio para isso, para autorizar, principalmente para as empresas do Simples. Aí você até vai lá no PGDAS e separa o que lá é isenção, né? Aí colocaria a gorjeta, mas nem todos os estados consideram, eles consideram que a gorjeta ela compõe o fato gerador do ICMS. Nesse estado tem que colocar no campo do ICMS mesmo. Agora, no campo que a gorjeta é algo que está lá pago, mas não representa fato gerador do ICMS, aí você pode colocar em outros. Mas aí tem que ter essa atenção. Nem todos os estados fizeram um convênio que. Alô? Achei que tinha alguém falando. Nem todos os estados fizeram esse convênio. Espera que vai. Entendeu? Então tem essa situação aí agora. Acho que conseguiram entrar agora. Então vamos lá. Então, muita atenção nessa questão da gorjeta aí, né, que o Pix, né, oferece. Então, vamos lá. O Pix não, essa questão da gorjeta, porque pode gerar essas situações mesmo. Então, deixa eu ver se acho que tem mais uma pergunta da gorjeta. Sobre as gorjetas. Não, peraí que tem um mais para cima aqui. No meu exemplo, tive que transferir saldo de uma conta para outra, para saldar uma fatura ou pagar a folha. Esses casos, assim, eu não vejo, né, como uma intermediação comercial ali mesmo, não. Assim, não é o propósito que foi pensado o campo, entendeu? O campo foi pensado um outro, são operações assim que vão ser deduzidas de uma operação de entrada ali naquele caixa, mas que teve situações ligadas à comercialização, né? Principalmente que teve um pagamento intermediário ali, você pode informar a transferência se você for muito zeloso, mas assim, eu vejo que assim, você praticamente não tem nada ali amarrado dessa outra, né, dessa questão de um pagamento ou de uma fatura só para os movimentos, senão você vai ter que declarar todas as transferências e movimentos que não é o porque a propósito. dúvida, Bruno, o banco vai fazer a DIP e caiu como Pix. Eu fiz Pix entre contas. Se ele vai fazer a DIP, eu não posso colocar que foi venda. Não, foi mas nem de então, mas ISS nem de CMS. isso. Mas
Na DIMP lá, ele vai colocar, assim, quando ele formar, ele vai colocar uma transferência que você recebeu. Entendeu? Não é de uma conta para outra, não é isso? Vai acompanhando comigo. Isso. Fiz uma conta da Caixa para o Sicop, para me pagar o salário dos funcionários, por exemplo. Sim. Ou uma Ali, fatura, uma boleta do fornecedor, por exemplo. sim. Aí, nesse caso, ele pode colocar, mas assim, lá na DIMP ele tem outras situações que ele ainda pode especificar essa transferência, né? Aí, tipo assim, que essa aí não vai ter uma nota, né? E tal. Aí você pode, como teve essa entrada, né? Intermediada, né? Aí, quando na hora que você for fazer a preencher o 1601, como ele entrou por Pix, intermediado do pagamento, você pode colocar no outros ali, né? Porque aí, assim, de certa forma, você vai ter que totalizar. Fica mais claro, mas é importante você ter um controle assim também para qualquer transação assim, só de movimentação de conta, você já não está levando ali, né? Porque senão vai aumentar assim, principalmente para as grandes empresas, assim, não foi realmente o propósito quando você pensou ali na DIMP, geralmente estava atrelado a uma operação comercial e tal. Mas dentro daquela operação comercial, tem coisas ainda que estão fora desses tributos, aí você coloca, entendeu? Porque, vamos dizer assim, essa transferência, se você pensar ali mesmo, não é uma transferência para compra, é uma transferência de operações entre as instituições, a, as filiais, entendeu? Os estabelecimentos. Não tem assim um comprando do outro, porque a DIMP, de fato, ela está marcada por essa questão das operações comerciais. Mas poderia, vamos dizer assim, imagina que tem situações em que eu estou transferindo de uma para outra, só que além do imposto tem uma outra parte. Nessas situações ali, você pode, por o Pix ali estar nesse momento inicial, né? Eu acho assim, você pode começar por estar vindo essa intermediação do Pix e tal, e aí você colocar no momento inicial pelo outro. Mas a tendência, assim, é mais por precaução nesse início. A tendência é que essa operação, como não está vinculado, porque lá na DIP você não vai ter chave disso, você não vai ter prestação de serviço, não vai ter nada ali amarrado. Quanto a operação normal, entendeu? Que não tem uma intermediação de uma transação comercial ou financeira. Essas operações não é o propósito. Mas nesse momento você pode até, né, levar essa questão do pagamento, mas aos poucos é bom fazer assim, é, principalmente para os fiscos que você está declarando, fazer uma pergunta específica nesse ponto, se eles vão solicitar ou não. Né? Eu vejo assim que a maioria não é o propósito, vão acabar não aceitando. Né? Assim, não precisando informar ali, porque é uma operação que não está amarrada num fato gerador de imposto, entendeu? Mas é bom, assim, principalmente para gerar uma maior segurança aí, ver se o fisco vai querer de tal estado, ele vai querer, ele regulou, se essa operação tá, porque teve alguns fiscos que dispensaram algumas para focar só nas operações que estavam. Porque, assim, nos convênios, o que é o propósito do outros? Limpar o que é lixo, ou o que não é lixo, né? O que não tem relevância tributária para é, das malhas. Você tirar o que não tem relevância. Então, assim, eu já tiro outro, já não olho ali para a malha. Então, isso daqui, então, geralmente não tem uma operação que tem imposto atrelado ali, é, não precisava nem estar lá na questão da vinda da DIMP, mas por isso. Deixa eu ver aqui um outro mais para cima que tinha. A gorjeta já foi. No meu exemplo, tive que transferir saldo de uma conta para outra para salvar uma fatura. É daquilo que eu estava falando. Sobre as gorjetas, o sistema terá que vincular esses campos conforme CST e tal. A gorjeta você já tem informação assim no documento fiscal eletrônico, né? Você já tem como já separar ali. Tem alguns que colocam um produto gorjeta, né? Tem umas situações que colocam um produto gorjeta para separar ali específico, né? Aí vai ter o código, aí ele vai colocar, geralmente ele coloca como isenção, a classificação fiscal fica como isenção, e aí tudo que cai ali, ele já não tem impacto, mas lembrando sempre, isso é para estados que conferiram essa isenção, né? Porque aí vai estar na nota essa isenção, você vai colocar no PGDAS também essa isenção, e aqui ele não vai, aí aquela operação também vai para o outro. Mas fora os estados não é normalmente tributado, né? Mas aí, quando você coloca um produto, geralmente, em regra, porque não tem um campo gorjeta nas notas fiscais eletrônicas. Geralmente, ele cria um produto gorjeta, que aí vai cair todo um totalizador lá de isenção, que aí vai impactar CST e ICMS, que aí como isento. Geralmente, aí
quando ele coloca a classificação isenta, aí já impacta no CST, do ICMS, todas as outras. Peraí. Empresa exclusivamente prestadora de serviços terá que enviar o SPED, FD, ICMS, PI. Primeira pergunta, assim, essa é a grande mudança. Lembra que eu falei lá no início? Essa é uma grande mudança que é uma tendência delas começarem a informar. Que é um modelo que já entrega em razão da peculiaridade, né? Brasília entrega o registro, o bloco B, e o bloco B tem essas informações. Só que agora, com essa questão que os municípios estão buscando também fazer esses controles maiores, eles querem obrigar também o bloco B para os demais municípios, mas aí vai depender de acordo ainda, isso eu vejo assim que é um caminho, mas hoje, exclusivamente, hoje só em Brasília que é em caminho. Nos demais, não, mas já tem alguns movimentos, principalmente pelas capitais, de buscar, entendeu? Então, tem mais um pouquinho. O campo 5 do registro 1601 será preenchido somente quando o serviço tiver sido vendido na NFF, modelo, o 5 é qual? O campo... Assim, aí não precisa ser dessa forma somente não, mas assim, imagina que aqui nós estamos falando da NFE, né? Para a NFE, aí você, quando ele preencher o 65 e o 55, aí geralmente são as notas conjugadas ou notas que têm serviço também, aí ele pega ali da nota, entendeu? Mas assim, igual se tiver, porque tem estado, igual assim, Aracaju. Aracaju já obriga o contribuinte a entregar, do município, né, a entregar a FD. Quando ele separa, apesar de ele ter alguma dificuldade para fazer essa entrega, o que acontece é o seguinte, ele teria que separar também as notas de ISS. Mas na sua pergunta aqui, o campo 5, para os contribuintes do ICMS que tem previsto, tem regulação, ele vai pegar dos modelos 65 e 55, que está lá como serviço. Né? Seria dessa forma assim mesmo. Lembrando que teve até uma mudança recente por causa disso. O que acontece? Como a Receita Federal entregou o aplicativo da nota fiscal de serviço eletrônica, o que aconteceu foi o quê? Nesse caso, a nota conjugada ela passou a ter que ter um campo a mais lá para dizer se ele usa a nota fiscal eletrônica de serviço da Receita Federal com os municípios ou ele tem algum convênio da conjugada, entendeu? Porque aí tem estado que vai negar. É importante essa pergunta por causa disso. Se você usa a nota fiscal do serviço eletrônica fornecido pela Receita Federal, tem alguns estados que vão bloquear se ele quiser emitir a 65 a 55. Brasília, até nesse início, ele está híbrido, está deixando. Mas a ideia é que no futuro ele bloqueie nas notas fiscais no modelo 65 e 55 para ele fazer só o aplicativo. Por isso que eu falo que a tendência é que o 1601 também, o 1601 não, a FD também vá para a obrigação dos municípios, mas isso é tendência. Uma venda no crediário em um mês e o cliente fez pagamento no mês seguinte no cartão, acrescido de juros e muros. Essas informações serão prestadas em qual mês? Não. Aí tem que ter um detalhe aqui, porque tem uma grande discussão, a DIMP, ela primou por ser regime de competência. Né? Então, assim, você entrega as questões pelo fato gerador. Né? Então, ela é declarada para aquele mês, aquela operação toda, não faz por caixa as quedas. Tem perguntas e respostas ligadas ao BIS 601 que entende o seguinte, que o que é pagamentos à vista seria por caixa mesmo. Mas aí o problema é que ele fala o seguinte, mas quando for por afiançadas, como o cartão de crédito, o boleto, aí ele tem que fazer por competência. Aí no final fica praticamente quase tudo por competência, porque o crédito ele não vai poder cair parcelado, entendeu? Então assim, mas a maioria dos estados hoje tem caminhado com o regime de competência, né? Quem foi específico, ele fez essa segregação. Olha, quando é à vista, sempre competência, mas se for a prazo, você vai ter que, né? Quer dizer, quando é à vista, você pode fazer por caixa, mas quando
cartões de crédito, boleto, aí você Vai faz... sair com a Cris hoje? Peraí, acho que tem alguém com o microfone ligado. Contabilidade. Peraí. O Romulo tá... Mudei aqui. Deixou, viu? Deixei mudo Se não aqui. tivesse falado seu cu, ele ia Tem ficar um outro coxinha. agora. Alô? Agora ficou. Entendeu? Então, assim, muito ligado a essa questão da nota, né? Porque essas coisas do serviço agora, com esse aplicativo da Receita Federal, mudou até a 65 e a 55. E. Ué, peraí, acho que o Romulo tá ligado ainda. Metendo mais, eu acho. Mudei. Isso. Então, teve essa mudança agora. E aí, assim, se você. Aí você falou assim, então, pensando o quê? Eu, com maior conformidade para a maioria dos estados, eu entendo que é melhor ele fazer por competência. Até porque o estado que fala que pode ser por caixa, ele define que o caixa é só nos pagamentos à vista. E quando é por pagamento afiançado por boleto ou cartão de crédito, ele pede por competência. Então, assim, você atenderia melhor dessa forma. Né? Mas só para quem especificou mesmo, que em regra geral está a competência por Mas, por regime de Bruno, uma competência. licença aqui. Vai O lá. problema do banco é que, no caso do boleto, nem sempre o banco sabe que o boleto será emitido. Vamos supor, o cara compra R$1.000 em 10 prestações. Uhum. O banco até sabe do primeiro boleto. Só que eu Aham. estou fazendo lá o 6º mês e cai um crédito no banco. O banco vai fazer uma DIP do boleto que teve liquidação. Só que é uma venda que aconteceu 6 meses atrás. É Sim. isso que ele está perguntando. Não, mas nesse caso aí, aí você está falando que o boleto é emitido pelo banco. Não, pelo cliente. O cliente faz Não, a mas emissão do boleto no 6º mês e manda para o banco. Não, E mas liquida. o banco foi emitido. Mas assim, porque tem a questão no banco, aquela questão de registro, né? Se é uma cobrança registrada, porque se é uma cobrança registrada, o banco sabe que foi parcelado. Entendeu? Mas Porque, então o banco vai mandar o registro, não a liquidação, e se o cara não pagar? Não cai o dinheiro na conta. não, Então mas não tem por que ter DIP. essa questão ela é polêmica, mas assim, é a mesma coisa que o CMS. Você tem situações que você vende, vamos dizer assim, na duplicata, e o cara não paga, mas o imposto está devido lá no fato gerador. Entendeu? Assim, não. Por isso que essa questão, assim, o dinheiro pode. Por isso que quando. Por isso que está afiançado, por isso que está lá, mesmo o Estado que fez a separação por não ser de competência, o Estado falou que quando essas a prazo, ele fala que é competência, por causa exatamente disso. Porque o débito do imposto, vamos dizer, eu vendi uma moto. O débito é do fato gerador, não é para quando o dinheiro cai. O Quando ICMS foi a nota foi escriturada, né, lá atrás. Isso, Então é importante ter essas visões. Mas, assim, a regra geral que tem mantido é a questão da competência. Mas o banco sabe, porque esse boleto é registrado. Então, assim, e aí por isso que eu estou falando, assim, tem situações que não é o banco que fez, tem situações do garantido agora que é mais ainda do que o registrado pelo banco, é uma questão que essa empresa de afiançadora, ela tem essas informações todas, ela encaminha. Então, gente, assim, tem várias questões polêmicas aí, e é importante, assim, isso que a gente está fazendo, as discussões, e é por isso que eu falo, muitas das vezes você vai ter que entrar em contato com administrações tributárias específicas, e tem essa coisa que o colega colocou também, da questão hoje do ISS, que está vindo cada vez mais o município com interesse. E aí, vamos dizer, é isso que eu falei, seja lá em Brasília, ele já quer travar alguma coisa para você não emitir a nota a nota fiscal eletrônica e INFCS, emitir só da Receita Federal. Então, assim, tem isso. E, assim, lembrando, aqui como você colocou também falando questão, né, multa e juros, em regra, multa e juros, essa questão multa e juros, você acaba tendo que separar. O multa e juros entra mais ligado ali no outro. Para você também não ter problema também de malha. Então, descendo aqui. Vocês até fizeram mais perguntas. Então, aqui para baixo. O campo 2 do registro deve ser o CNPJ do meu banco ou do banco do cliente. No exemplo. Não. Não, o 2 é sempre a instituição que lida com o declarante. Não é o pagador, não, hein? É o declarante. Vamos dizer assim, é o banco é a instituição de pagamento que repassou para o cliente recebedor.
você não tem nem como o declarante saber qual é o banco de quem está pagando. É o banco de quem está recebendo, é o do declarante. Entendeu? Deixa eu ver aqui. O 1601 é para declarar os valores conforme as emissões das notas fiscais eletrônicas, igual era. Ele é assim, ele é um aprofundamento do 1600. Lembrando que aí ele segregou, porque no 1600, como ele não era segregado, tinha aqueles problemas, vamos dizer, hotel, geralmente dava muito problema nas malhas, onde você tinha essa mistura, né, de fatos geradores que tem lá ICMS, ISS e outros, como que acontecia assim, de recebimento de faturas e tal. Né? Esse é o propósito. Tem que pensar o 1601 um facilitador de malhas para o fisco. E aí por isso que ele ampliou do 1600 para o 1600 essas questões. Aí tem uma questão de TED. Ah, não. Isso, agora acabou. Só tinha um negócio de TED aqui que deve ser, não? O banco do cliente, mas não. Então é aquilo, era 2 mesmo. A 2 era isso. Então, assim, sempre na perspectiva, tanto o intermediador da transação quanto a instituição do pagamento, é na perspectiva de quem está declarando a EFD, quem que mandou o dinheiro para ele. Ele não tem que saber a instituição de quem era o dono do cartão, o dono do. Não, daí não. Então vamos lá. Então, assim, 1601 muitas questões. Eu acho que vocês também, depois que acabarem aqui, vão rever o vídeo, vocês vão ter algumas perguntas. Lembra que tem meu e-mail, pode vir, a gente senta aí e coloca e aprofunda. Então, assim, a ideia é exatamente essa, assim, né? Despertar o olhar da conformidade, o olhar do que ele vem trazendo. E as perguntas, com certeza, quando terminar aqui, vai aparecer coisas também para a gente discutir. E aí pode mandar pergunta que a gente responde aí. E dessas situações novas, né? Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Então, a gente passou ali os três pilares aí que são das declarações principais, né? Das movimentações financeiras que estão surgindo. Então, assim, mas tem outras. Até que é importante ter essas perspectivas, que hoje, assim, a DIP, muito ligado aos aspectos do ICMS, vem ali, agora ela começa a impactar nas questões do ISS também. As notas fiscais eletrônicas também da questão do Estado, do serviço, agora vem também do município, por isso que eu estou falando. A Lei Complementar 175 modificou a visão que o município tinha da movimentação financeira. Então, isso tende a crescer mais, por isso que foi para a FD. E aí eu vejo até o município cobrando a FD em alguns estados, em alguns casos, né? E também a FD agora no 1601, sendo esse terceira via aí de cruzamentos e suporte. Então, é importante aquilo que eu falei. Não, tem um aqui que o colega falou. Bruno, você não respondeu. Os recebimentos dessas mesmas notas já declaradas precisam constar novamente do 1601? Nesse caso aí, o que você pode fazer, isso acontece o seguinte, se a questão tem vários pontos assim, se você, até pelo tempo, né, pelo tempo, em regra, você declarou a nota e declarou o recebimento antes da DIMP mandar, né? E aí, quando estava a nota, você já declarou naquele momento, né? O que pode acontecer é você precisar, assim, se esse dinheiro, se o pagamento já estava ali, você já constou. Mas imagina que você informou ali que aí tem que pensar numa coisa de pagamento que foi intermediado ali, que ele só pagou uma parte, né? Vou pagar uma duplicata, ele só pagou uma parte, mas depois ele vem e paga lá na frente. Você tem duas opções, né? Ou retificar a FD, né, para você fazer o acerto, ou se ele pagar só nesse mês ali que o dinheiro de fato entrou, você aí declara, e naquele mês lá você pode retificar e fazer a declaração para aquele específico mês que o dinheiro entrou, para que você também não corra o risco, né, assim, não corra o risco de criar uma malha com inconsistência. Aí, lembrando, aí você vai ter que ter aquela nota que foi declarada lá, a retificação, e a outra forma demarcada. Uma outra hipótese também é você fazer alguma marcação, só uma informação naquela carta, naquela nota, que ajuda também na justificação, é o seguinte, você faz uma mensagem lá como carta de correção de que o pagamento daquela nota tal que você declarou
foi só recebido no mês tal e declarado na DIMP, né? Que aí fica bem amarradinho, né? Para aquele cara que é vencedor. Ele entrou, ele só recebeu, vamos dizer, em julho, ele pode fazer uma carta de correção para colocar esse texto na nota e pode fazer uma retificação, pode declarar ela naquele mês de julho e uma retificação só para o mês onde estava esse recebimento a mais que ele declarou. Então, para não pegar. Em relação aos recebimentos de cartão, a empresa vai declarar os dados da financeira que repassou o dinheiro, certo? Em relação aos dados. Não, a própria financeira que vai mandar a DIMP. Né? Agora ele vai declarar na FD, entendi. Em relação aos recebimentos de cartão, a empresa vai declarar os dados da financeira que passou o dinheiro, isso, certo, aí tá certo. E em relação ao PIX, será declarado o banco que recebeu o valor na conta corrente ou o banco que o cliente... Não, é o banco que caiu a conta corrente, entendeu? O banco que caiu a conta corrente é que você vai colocar lá na instituição de pagamento que recebeu esse PIX. Como é calculado o valor do montante global movimentado? Aí você vai fazer o montante global todas, aí o que passou de Pix, o que passou de cartão, o negócio aí. Ali você segrega por quê? Pelo quê? Pelo fato gerador do imposto. Então, assim, o que passou por Pix, o que passou por. Lembre sempre a intermediação, né? Tem que ter essa coisa da intermediação. O que passou por boleto e tal, você vai colocar por imposto. E aí você faz esse montante global por participante, né? Que aí se for no banco 1, você vai colocar Pix, cartão e boleto, banco 1. Banco 2, aí vai fazendo os negócios. Entendeu? Então é nessa linha. Então vamos avançando aqui agora. Então, assim, esse campo muita atenção, porque mas sempre eu acho assim, mesmo que vocês estejam em dúvida, tragam aquele pensamento inicial. Ele está mesmo porque às vezes, assim, aquela perfeição de idêntico, como se fosse um balanço que fecha no centavo, às vezes você tem outras hipóteses que podem impactar. Mas pense da seguinte forma: eu tenho pelo menos uma convergência entre o que está na DIMP, o que está quando eu totalizo notas, né, por meio de pagamento, com o que eu estou mandando na FD, registro 1601, pelo menos gerem esse referenciamento, entendeu? Então, assim, se você tem tá mais harmonizado, vai ter uma tendência, porque vocês vão ver que vai ter algum momento, vocês vão ter que corrigir algumas situações de forma que ele está informando no meio de pagamento, que às vezes você percebe que a DIMP informou de uma forma, você está declarando lá no 1601, mas está vendo que está vindo muita nota errada. Era dinheiro, informou cartão, era outro meio de pagamento e está lá como vale, entendeu? Vai ter que ter um processo também de quê? De gerar conformidade e qualidade dessas informações, entendeu? Mas é um processo, né, lindo, tá começando agora, 2023, para ficar obrigatório, e com certeza o que vocês têm que pensar é que está existindo também sistemas de conformidade, né? Para ir acertando, não vai multa de imediato, vai notificando para o contribuinte acertar ou justificar, né? Lembrando, nem sempre vocês vão estar errado, pode estar uma questão de justificação porque teve processamento errado, principalmente o que vem na DIMP. Agora vamos seguir essa fase final. Aqui, assim, né? É importante ter essa perspectiva também que tem um valor utilizado muito para as grandes empresas, né? Que é a E-Financeira, né? A E-Financeira faz parte do sistema SPED, ela pega mais as movimentações, os fechamentos, é algo que vai trabalhar muito mais com a contabilidade, com a ECD, né? Os cruzamentos vão ser maiores. Ela não está tão assim, né? Ela foi postergada em alguns momentos, mas se a gente já está tendo aquele pilar ali de 3 fontes, imagino que vai vir ela para, principalmente nos trabalhos contábeis de omissão de receitas, né? E isso tem que ter um olhar também, né? Ela não está tão assim no enfoque agora de cruzamentos que os físicos estão fazendo, porque estão estruturando as bases iniciais, mas assim, é entender, né? Que ela pega toda essa movimentação, os fechamentos ali, elas têm que informar esse montante global, né? Que foi movimentado, né? Aí é só conta, que eu estou falando só banco encaminhando o que movimentou na conta, um controle bancário das empresas, né? Que eu estou falando intermediação. Mas assim, ela faz um limite, um corte ali, né? Quando essas operações estão menores de R$ 2.000, né? De cada mês ali, ou R$ 6.000 para pessoa jurídica, não chega a encaminhar.
Mas aí é importante ter essas perspectivas, que a financeira ela vem, principalmente para as empresas maiores, elas vão acabar ganhando mais porte e mais utilização, entendeu? Deixa eu ver uma outra pergunta aqui que chegou. Então, no caso de atraso do boleto, quando ele for pago, o valor de acréscimo, juros e multas será informado? Sim, né? Porque assim, porque imagina que você, até para você vincular depois com esse pagamento, para você vincular com essas informações, senão ele vai subir, ele vai contribuir para uma diferença que ali no juros e multa não tem imposto, né? Então, assim, ele vai impactar nos cruzamentos. Então, ele fica mais ligado no outros mesmo, né? Até para não ter gerar um cruzamento sem sustentação. Os cheques devem ir para registro 1601 quando forem compensados? Não é caixa não, né? O cheque, né, afiançado, ele vem ali como ele vem como antes mesmo. Agora, se teve pagamento, se você não pagou, você pode até fazer uma retificação, né? Não, mas aí quando você declara, geralmente você faz por competência daquele mês ali, daquela operação para cruzar com, de fato, a nota, né? Então ali você coloca, não é esperar ser compensado, não. Entendeu? E aí, aí depois, se teve algum problema, você vai fazer as retificações depois. E aí, o registro 1601 é mais fácil de você acertar com a retificação. O problema de maiores retificadoras é com a DIMP, porque vocês vão ver situações que na DIMP, às vezes, problema, imagina furto, né? Furto não, né? Fraude. O cara foi lá e comprou, você emitiu nota, era R$ 5.000. E aí, depois se apurou 2 meses depois que ali tinha uma fraude. Aí o dinheiro sai de você, mas a empresa já mandou a DIMP. Então, assim, geralmente, esse que eles chamam de chargeback, demora para fazer os acertos. E às vezes você vai ter. Aí depois que ela retifica esse chargeback, mas você já tem mais facilidade de ver por retificar, porque teve uma fraude, você não recebeu. Então, por isso que essas questões de acertar é mais fácil no 1601 com a retificação do que propriamente na DIMP, porque na DIMP ali ainda fica um processo, demora um tempo, por isso que quando está lá no 1601, ele fala assim, não é para informar os valores que foram estornados, cancelados, isso ele não precisa, e os valores que correspondem a outras operações. Vamos avançar um pouquinho aqui na financeira. Então, assim, quem que manda, né? É só essa atenção, que aí já que é o banco, né? Então, assim, a financeira está sempre ligada com as instituições bancárias ou que obedecem lá a CVM, a SUSEP, que tem questão de seguro e tal, e tem a questão do Bacen também. E aí, pode ser transmitido em fevereiro e agosto. Vamos lá. Você falou 3 vezes retificação. Essas questões que levantamos aqui, crediário, depois pagou no Pix, cheques, essas retificações vão ser cobradas? Pergunto isso porque esse registro é muito incerto, observando. Não, assim, eu estou falando, gente, assim, eu estou colocando uma coisa muito, aquela regra geral, estritamente assim, né, para você, aquela régua mais acima ainda da conformidade, porque é o que a gente tem que. Mas não vai cobrar essas certificações assim, de imediato. E vocês, aquilo que eu falei, muitas das situações, elas têm que, vão ser ainda cruzadas, vão apresentar para justificação, você vai poder colocar algumas situações. Se você entender que é cabível a retificação, você tem essas situações, mas tem situações que propriamente eles vão ser acertados, né, pelas próprias compensações de outras formas, não vai cair em malha e tal. E lembra que eu falei uma coisa no documento fiscal eletrônico, é o seguinte, isso que você falou, ele vai ser solucionado quando chegar o evento novo, o evento de pagamento extemporâneo, né? Que aí você não precisa, você pode até, mesmo que você não retifique, porque você informou aquele valor, isso vai estar no documento, que aí eu posso baixar as notas e já falo assim, não, eu tenho aqui um evento de pagamento extemporâneo. Então, assim, o que está lá, geralmente o problema é quando ele está menor, né? Quando ele está menor, que vai gerar problemas porque a FD é o que você, o 1.600 é o que você está declarando. O grande problema é o que você deixou de declarar. Se você declarou a mais, não vai ter problema para o FIS, não vai cair malha, entendeu? Aí eu falei assim, não, então ele está muito no MFD e está muito pouco aqui no documento. Ah, não, é porque teve um extemporâneo. Ah, porque a DIMP está, entendeu? Então, assim, a FD, o problema é o que você não declara.
O que você declara e depois precisa acertar, ele não é problema, porque ele nem vai cair em malha, que ele não vai gerar cruzamento, né? Então, assim, eu sei, né, que tem essa questão de ser incerto, tá vindo aí, então até mesmo tá modelando essas questões, né, que vai chegando. Mas, assim, por isso que eu jogo um corte mais alto, mas depois todas as malhas vão acabando acertando. E tem evento novo, igual esse aqui do pagamento. Mas coloca uma coisa, se você declarou a mais, porque você não recebeu, porque não veio, isso não vai cair em malha, porque você, de fato, declarou algo que você poderia até retirar, entendeu? O grande problema é quando você faz a menor, né? Que aí vai cair em alguma malha. Então, assim, a financeira, ela vai trazer essas questões, né? Reguladas, e ela tem essa periodicidade, muita atenção, porque principalmente quando eu trabalho em auditoria contábil, ela já se torna bastante relevante, entendeu? Tem muita utilização em si. Então, assim, só uma que é para passar, assim, que essa complica, assim, tanto o contribuinte quanto o, como fala, a pessoa física, né? Que é a Decred, né? Se a e-financeira, né? São as empresas, as movimentações bancárias, que é muito utilizado na auditoria contábil, que é entregue, geralmente são os bancos que têm essa movimentação. Então, vocês param para quando eu falo para vocês assim, né? Ela é um documento novo, ela é incerto, gera um certo temor, mas assim, lembra que eu falei assim, essas movimentações que não tem prestação, não tem operação, para que eu vou ficar criando cruzamentos e gerar essas informações que não estão atreladas na operação comercial, quando eu já tenho a e-financeira que já me passa tudo? E detalhado, com movimentação, analítico e tal. O registro 1601 é só uma questão ali, entendeu? Então, assim, ele não vai me ajudar em nada na minha auditoria ali de malha, porque, né, você está colocando até informação a mais, entendeu? E aí, agora, na e-financeira, eu vou no contábil, aí eu vejo por operação. Ali eu preciso. Então, por isso que, para as grandes empresas, né, que entregam ECD, EFD, a e-financeira ela tem uma relevância bem mais impactante do que o 1601. O 1601, vocês têm que pensar que ele é muito utilizado para cruzamentos, para eu criar malhas. Aí esses cruzamentos vão despertar autorregularização. E aí, mas se ele começar a ter muita falta de registro, eu vou caminhar por uma omissão. Aí depois eu vou avançando. Então, são movimentos de auditoria que vão aparecendo, né? Agora, a Decred, ela tem algumas situações que são interessantes, assim, olha lá, ó, ela é mais antiga, aquilo que eu falei lá no início, ó, administradora de cartão de crédito, prestarão por intermédio. Aqui, a administradora de cartão de crédito é o banco, ele não manda, entendeu? Aí depois ele detalha um pouco mais. O que ele vai falar aqui, ó? Ele vai falar aqui a questão do o estabelecimento credenciado que recebe o cartão e o titular do cartão. O grande problema da Decred é que ela pega também aquelas pessoas físicas que compram acima de um valor tal, né? Então, assim, a Decred ela tem informação da pessoa física comprante e o estabelecimento recebedor. Ela tem essas diferenças, né? Mas no âmbito da Receita Federal, né? Fica claro isso. Aí financeira, o Estado ainda pode solicitar, né? Para as auditorias contábeis. Agora, a Decred fica mais no âmbito da Receita Federal mesmo. Então, assim, aí ele fala, o que é administrador de cartão? Em relação aos titulares do crédito, a pessoa jurídica é emissora dos respectivos cartões. Quem que é a emissora que vocês viram lá na frente? Os bancos, entendeu? Então, em relação aos estabelecimentos credenciados, que é quem está recebendo o valor, aí será o responsável pela captura e transmissão das informações. Quem que são as credenciadoras? Isso tudo você, entendeu? Até para fazer a defesa, negócio de dinâmica, você tem que saber essas questões que estavam na legislação e impactam aqui na entrega. A Decred, ela foi muito utilizada em algum momento nos cruzamentos de empresas do Simples Nacional. Existia um sistema chamado Sistema Alerta, que na verdade era o seguinte, eles faziam cruzamentos, perguntavam para os fiscos estaduais se eles tinham feito alguma fiscalização, e aí, se o fisco estadual não fez fiscalização, a Receita prosseguia mandando notificação, entendeu? E aí o que acontecia era que tinha esse controle, e aí muito ligado ao Simples Nacional. Mas aí ele tem um detalhe também, que eu não sei se vocês perceberam. Ele pega a informação só de cartão de crédito, entendeu? Cartão de crédito e aquele que eu falei com vocês, private label, né?
que é aquela cartão CIA. Então, ele não operações com cartão de débito não entra na Decred. A DIMP, vamos lá, vocês já estão craque. Na DIMP entra informação, é para responder essa, hein? Na DIMP entra informação de cartão de débito? Sim, isso mesmo, Luciano, né? Kaique aí. Na DIMP entra cartão de débito. No 1601 entra cartão de débito? Sim. Só que na Decred não. Por isso que o sistema alerta deixou de usar algumas questões de crédito, de cruzamentos, porque ele só usava o cartão de crédito, né? E ele é usado também as pessoas físicas que têm um consumo, né, acima de 5 mil reais, né? Então, assim, se ela tem um consumo acima de 5 mil reais, geralmente é informado, né, para a Receita Federal, que pode utilizar nas questões das declarações do imposto de renda. E a Decred é só acima de 10 mil para as pessoas jurídicas. Então, ela é utilizada ainda, mas ela tem um enfoque muito no cartão de crédito. Mas, lembrando, aqui, quem encaminha da pessoa física é o banco e quem encaminha da pessoa jurídica é a credenciadora. Lembrando, quando ele fala administradora, emissor do cartão, banco, responsável pela transação, a credenciadora. E aí, outra pergunta. Vocês respondam aí para mim. As credenciadoras que encaminham a Decred, ele recolhe o ISS na sede ou no município onde que está a maquineta? Local da empresa, né? Do local de onde está o tomador do serviço, né? Que é aí que vai pagar o ISS, local, isso mesmo. Teve uma pergunta aqui antes. Você sabe informar se a Cefaz está vinculando e somando com as vendas da empresa, as vendas também feitas na maquineta de cartão do CPF? Sim. Isso, né? Isso aí pode ser tanto em auditoria como também em malha, né? Porque aí tem uma omissão de receita. E lembra que eu falei, na DIMP não vem informação só do CNPJ da empresa, não. Vem do CNPJ dessa empresa que tem serviço e vem também informação do CPF. Então, se tem um CPF do sócio que tem movimentação junto com a movimentação da empresa, você tem cruzamentos para isso, ele vai apontar. Muitas das vezes, nesse caso, como está mais próximo de uma omissão de receita do que uma inconsistência, essas ações tendem a ser feitas por auto de infração, que aí você tem multa e juros maiores. Então, muita atenção nisso, porque se ele está achando que vai valer em algum momento a pena, o que acontece é que, geralmente, como tem aí uma omissão, né, dolosa, porque tem o CPF, geralmente vai por auto de infração, né? Mas o que aparece geralmente lá naquelas políticas de cooperação fiscal são as coisas que, num primeiro momento, dá a entender que é uma inconsistência, né? Ele declarou errado, a DIMP lá, ele declarou as notas, a FD é a menor, né? Porque você tem, geralmente no cooperação hoje, são as notas com a DIMP, né? E aí, em algum momento, ele vai também pegar o registro 1601 para fazer também essa triangulação. Então, mais importante é ter essa perspectiva que, em termos de cruzamento, já existe para você detectar isso. Mas, geralmente, a solução não vai caminhar numa cooperação fiscal, não. Vai surgir muito mais por um auto de infração, porque tem indício aí de omissão de receita, né? Sonegação. Então, vamos lá. Seguindo aqui. E aí, né, aquilo que ela pimentinha, né, para a gente deixar no final, que eu queria deixar essa atenção para vocês. Então, a gente falou sobre as três, falou ali também para aquelas que são auxiliares, aí financeira muito auxiliar na auditoria contábil, as outras elas têm uma tendência mais para uma auditoria fiscal. A Decred, né, ela cria alguns cruzamentos só que ela também tem um elemento ali da pessoa física, né, titular do cartão, não aquele que recebe, né, mas o titular do cartão.
Agora, essa é aquela pimenta que eu falei do chamado real digital. Se vocês entrarem no site do Banco Central, já tem o estudo. Ele conversa muito mais que o Pix com a reforma tributária, que e não pense que é uma questão do governo brasileiro, seja de agora, que já foi. Não, isso daqui é uma imposição dos bancos centrais mundiais, em razão do quê? O escoamento de movimentação financeira por criptomoedas. Aí você vai ter terrorismo, lavagem de dinheiro e pessoas investindo também que o governo deixou de ter acesso. Apesar da Receita, a declaração de pessoa física hoje ter campo próprio para criptomoeda, mas aí você tem um limite ali e às vezes tem investimentos fora do país, né? Então, é uma moeda digital na estrutura do blockchain, mas que ele gera tanto temor, né? E por que outros estados já têm, como na China? Porque quando um banco central ou um país desenvolve a moeda digital na blockchain, ele dispensa, na maioria das vezes, a intermediação financeira. Ele faz direto. Vocês podem ver que se os bancos perderam um pouco com a estrutura do Pix, com o real digital, ele perde muito mais. Por quê, Bruno? Porque nessa estrutura, o Banco Central já conversa direto com o cidadão. Ele já faz uma transferência, vamos dizer, de uma política pública. Lembra que o auxílio emergencial geralmente pegava na caixa, no aplicativo? Não. Num real digital, você já coloca o valor diretamente na mão lá do cidadão, para ele consumir. E aí, por que a China utiliza também muitas dessas questões do Banco Central? É porque você tem política monetária, você pode trabalhar ali. Como? Ela define assim, eu vou colocar 200 yuans para esse cidadão X, só que ele tem que usar esses 200 reais em um mês. Se ele não usar, ele perde. E se ele tiver também praticado algum crime, eu também apago com dinheiro. Ele tem essa coisa que ele é descentralizador do sistema bancário e financeiro. Lembra que tem aquela política monetária do compulsório, que tem que deixar dinheiro no banco, aí o banco pode alavancar emprestando uma quantidade acima ali do que ele está com o compulsório. Com o real, essas moedas digitais dos bancos centrais, eles não precisam de compulsório. Eles regulam diretamente. Então, às vezes, eles colocam mais moedas, às vezes eles tiram mais moedas. Então, surge essas questões que vêm, né, vindo aí Bruno, você está falando uma coisa muito estranha. Não, entra no site, vocês já vão ver quem que já testou, por que tem muito banco temeroso, porque eles vão perder muitos recursos, vão perder a questão do depósito financeiro. E aí, qual que é o pilar dele? Reforma tributária. Porque se eu tenho, numa mesma estruturação de rede, uma escrituração de documento fiscal, uma escrituração de declaração, que é EFD, e uma de meio de pagamento, eu não preciso dos três. Eu faço tudo. E na proposta da PEC 110, vocês vão ver que não tem mais crédito de ICMS, não tem mais isso, é tudo financeiro. Sai do modelo escritural para o modelo financeiro. E nesse modelo, acontece o quê? Você passa a vamos dizer, pode ter, eles chamam assim de uma holding supranacional, que só vai repassar os dinheiros para os estados, para os municípios, e vai fazer essa central de compensação de onde tem imposto, onde tem transação, onde tem a informação da nota. Então, é algo para estar em alerta, porque a ideia é que 2024 já tem alguns inícios de prática ele, de fato. Né? Se o Pix revolucionou o real digital, ele vai muito além. E para interesse do governo, né? Porque assim, tem o lado totalitário que vocês vão ver contra a lavagem, né? Que é a proposta dos bancos centrais mundiais, né? Você restringir a circulação mundial de dinheiro, porque hoje vocês sabem, né? Com uma moeda, criptomoeda, você manda dinheiro facilmente para qualquer país e as pessoas principalmente movimentam isso. Então, atenção aí com essa questão também do real digital. Né, a gente falou muito sobre isso, só para dar uma passada nessa questão, vocês pensarem, essas escriturações que vocês estão mandando, principalmente do aspecto fiscal, é para alimentar a malha, é para cruzamento. Aí é financeiro que você aprofunda um pouco mais na auditoria. Então, pensem de forma sistêmica. Não é aquela coisa, você faz aí o contabilista, faz uma FD maravilhosa, mas o documento fiscal que chega para o fisco primeiro está todo errado. Ele não informa, ele não encaminha. E aí,
ele lembra assim, aí você tem um MEI. O cara vende na maquineta, mas não emite documento nenhum. É assim, não tem o que nem falar, porque é obrigado as empresas, as credenciadoras a encaminhar, elas encaminham. E aquilo que eu falei, os bancos estão começando, pediram até mais tempo. Aquela questão do convênio 50, que fala assim, até o mês de abril ele encaminha o passado aqui. É porque os bancos conversaram nas reuniões lá em Brasília, depois que vencida a questão do Banco Central, mas aí você já coloca, o Banco Central está passando para a Receita Federal, de tudo. Mas os bancos estão passando para os estados. Isso vai ter uma discussão legal ali também no Congresso se vai mudar a 105. Mas separa, os bancos que foram nas reuniões e têm a políticas de compliance já começaram a fazer. E aí já começaram a alimentar mais informações da DIMP. Então, vocês têm que entender assim, que eu tenho que primar que essas três fontes estejam bem alimentadas, ou minimamente elas têm uma simetria ali, porque os bancos já estão começando a encaminhar, né, para essas questões. Então, a malha é com esse enfoque. Para quê, né? Esse monitoramento sistêmico é vocês pensarem, né, exatamente isso, essa questão, né? Tudo tem que virar indício para essa classificação, né? Para ir, aí vocês vão ver essas questões ligadas, né? Esses indícios, aí você tem o PGDAS, e aí eu vejo assim, no PGDAS tem formas muito equivocadas de declaração. Sabe o que acontece muito no PGDAS? Que você faz esses cruzamentos, você vê nesses cursos pelo Brasil todo. Ele declara que ele é empresa de serviço, né? E aí ele declara lá naquela segmentação lá ele não faz a separação, que ele fala assim, farmácia de manipulação com farmácia tradicional. Ele fala, não, tudo aqui que é farmácia de manipulação. Mas aí lá você vai olhar no PGDAS dele, ele não tem nenhuma declaração de serviço de farmácia, entendeu? Ou ao contrário também, né? Ele fala que é serviço, né? Mas você só encontra ali ele declarando a questão de CMS. Então tem a forma que você vai ver lá não se justifica nas defesas que acabam fazendo, né? E aí o problema maior é quando tem essa mistura, ISS e ICMS, e as malhas servem para fazer esses cruzamentos, então muita atenção mesmo, FD, PGDAS, quando vão fazer, e são dois problemas graves do PGDAS. Substituição tributária que não é, que ele informa como substituição para diminuir o faturamento, mas não é, ou mesmo a questão de que ele coloca como fosse ele declara que é empresa de serviço, mas você olha no PGDAS e ele não declarou nada. Deixa eu ver que eu acho que tem mais pergunta aqui. Entre abril e julho desse ano, serão declarados os PIX recebidos ano de 2022. Temos muitas divergências na agência virtual para justificar e PGDAS para retificar. Sim, eu concordo com você. No Simples, há conferência do faturamento do PGDAS com os cartões. E quando farão o cruzamento das empresas com preço? Olha, isso ela acontece, já é uma demanda que, né, já tem tempo ali, que já está feita em termos de malha, mas em razão de mudanças ali, eles não levaram para que eu acho até assim, um pouco até desproporcional, né? Já deveria ter as empresas do lucro presumido e real. Mas existe em termos de malha, eles fazem notificações desse tipo de empresa, não é que não existe. Só não tem a forma de autorregularização já automatizada como tem no cooperação. Mas expandindo, né, para outros estados, né, até para os outros colegas, isso já ocorre, né, utilizando as informações da DIMP, porque hoje é mais DIMP com aos faturamentos do PGDAS e depois os faturamentos da FD. Mas assim, mas eu concordo com você que e aí eu acho que ele vai ser um problema não tão só para esse período que você colocou. O que eu coloco é porque vai ter banco que já vai entregar, vai ter banco que já informou que ele vai entregar, mas ele tem um problema sistêmico e tecnológico de entregar naquele prazo, aí vai ter uma certa tolerância, porque o fisco quer informação. Então, isso vai, assim, pode ser que você acertou uma empresa, se você não teve acesso a tudo, né? Acertou uma empresa agora, mas depois aparece uma outra informação bancária desse Pix ali. Então, é importante ter, mas assim, essa questão dos cruzamentos, principalmente as omissões e essas ferramentas de autorregularização,
elas estão crescendo muito e né, eu não estou lá mais no setor, né, eu fui para outros, tô com os projetos nacionais, né, mas assim, a gente tem demandado essa questão que vá também os automatizados, que simplifica a vida também do contribuinte para quem vai acertar, né? Aqui, por isso que eu coloquei, né, essa questão que você está falando, sintonia que você está falando, é por causa dessa correção, né? Aí eu chamo a atenção. Muitas das vezes, assim, a Maísa está colocando uma coisa muito clara ali, né? Nós precisamos ter mais informação para até o contabilista alertar lá no Cooperação Fiscal, né? Ampliando assim essas formas de meio de pagamento para outras estruturas societárias. Mas você percebe muito também que só procuram para fazer a correção quando já venceu o prazo. Aí perde todas as vantagens financeiras e de custos, né, para fazer aquela regularização, né? Então, muita atenção para acompanhar. Eu dei o exemplo do Espírito Santo, mas todo o estado tem algum site com alguma política de autorregularização. A Receita Federal tem também. O Sistema Alerta trabalhava dessa forma, né? E assim, procurar se antecipar, ser proativo, porque meio de pagamento, eu falo muitas vezes, às vezes você de fato teve um problema de inconsistência, mas tem problemas que a inconsistência às vezes está no terceiro que informa. E aí, cada vez mais chegando aos marketplaces mandando informação, ele vai também complicar um pouco mais, né? Que eles estão, imagina, a previsão é que o segundo semestre, vamos dizer, os grandes marketplaces, já que ampliou a responsabilidade deles, eles começarem a emitir para os vendedores das lojas dele, né? Shopee pagando imposto aqui vinculado às compras lá. Então vai vir mais informação e vai vir também mais essa necessidade de acompanhamento, né? Então atenção aí com as opções de regularização. E aquilo, né? Isso a gente já passou, só para sintetizando as coisas. Pensem com a cabeça de cruzamentos. Pensem com a cabeça assim, aonde que eu posso abrir? Tem alguns sistemas, né, já tem vindo com consolidação, com cruzamento prévio com o que o fisco faz, que aí eu vejo que tem até os sistemas de auditoria prévia, que ele pega os cruzamentos da Receita, da maioria dos fiscos estaduais, e daqui a pouco, com esse foco aí dos municípios, também do ISS, entendeu? Então, eu vejo que tem que ter esse olhar aí completo para todo tipo que vem, porque tudo vira fonte, né? A ECD, para minha auditoria contábil, né, eu pego muita questão ligada à omissão de receita, né? Eu fiz algum treinamento de SS lá para a Prefeitura de Aracaju, que você via como que era subfaturado as notas de serviço. E vem essas movimentações agora, porque antes eles não usavam a DIMP. Aí o que ele coloca? Ele coloca a DIMP, ele vai olhar nos cruzamentos, até eu vou passar aqui, que aqui é só para vocês verem, olha como eu faço vários cruzamentos, né, com várias declarações e notas. Mas olha isso daqui, ó. Isso aqui é o aplicativo Contágio, né, da Receita. Eu trabalhando só com SPED, mas aí eu estou trabalhando só os fluxos contábeis. Essa empresa aqui, ela não tinha nem conta caixa, entendeu? Então, como é que ela movimentava assim? Ela tudo, né? Ela não tinha conta caixa, não tinha conta banco, não tinha nada. E aí você via as notas tudo subfaturadas, aí você pegava com a DIMP, né? Então, assim, aqui eu só quis explodir para vocês verem essas questões, ele vai apontando, entendeu? Então, até tem até situações que é um algoritmo que detecta, não, essas notas aqui que ele emite, ela não obedece um algoritmo antifraude chamado Benford. Alguém já ouviu falar? Quem assistiu aquele filme O Contador, né? Aquele filme O Contador, ele utiliza, né, assim, por, né, ser uma super inteligência, essas coisas que mistificam, né, os atores, mas ele utiliza, tem até uma cena que ele fala assim, esse 3 apareceu demais. Aquilo é um software que o próprio Contágio utiliza do modelo algoritmo de Benford, que vai ver, pô, essa declaração dele não encaixa com uma globalização de operações. Então, para vocês terem uma ideia, assim, né, como que aí eu estou só trabalhando com contábil, né, já esqueci aquele fiscal, mas aí eu ainda suporto também para colaborar na minha análise o que está vindo lá com a DIMP. Mas aí, olha aqui, ele não informou nada de movimentação financeira nessa situação dele, entendeu? Assim, as outras, tudo assim, né? Ele não detalhou uma conta caixa mais aprimorada, não desceu mais níveis mais analíticos e tal. Você tem cartão. Por outro lado, assim, teve algumas defesas que eu fiz que ele praticamente não escriturou nada fiscal,
mas quando você ia no contábil estava perfeito. O que salvou ele foi o perfeito no contábil, porque para eu alegar a presunção, né? A presunção geralmente ela admite prova em contrário, né? Ele não conseguiu provar numa escrituração contábil, na FD, porque ele deixou de escriturar mesmo na FD. Mas quando eu fui para a escrituração contábil, eu encontrei. Aí eu poderia ter até uma obrigação acessória, mas imposto, ele foi perfeito na escrituração que ele fez. Era até um hotel, entendeu? Foi muito bem feito os pagamentos, né? Porque aí dava esse problema ISS e ICMS, beleza? Então, assim, atenção, por que está sendo usado, por que gera, e as ferramentas hoje, né, de mineração de dados, e estão à disposição, tanto do mercado, tanto dos contabilistas, quanto também das administrações tributárias, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Quase encerrando, então vamos trabalhar um tempinho. Então, vamos lá. Vamos seguindo. Então, assim, muita atenção, né? Assim, tem uma discussão agora da Lei Complementar 105, né? Que é aquilo que eu falei. O que eu tinha falado aqui, ó. Os fiscos estaduais, aqui, ó, União dos Estados, eles, por procedimento fiscal, eles acessam, né, as movimentações bancárias, contábeis, né? Por isso que veio a discussão do Pix, que o Pix já cai direto na conta. Quando eu estou falando com cartões, eu tenho uma intermediação financeira direto com as credenciadoras. Então, ali eu não estou na conta bancária. Por isso que foi mais tranquilo essa movimentação, essa transferência de sigilo. Com o Pix, voltou essa questão da transferência do sigilo, porque, segundo o entendimento, a 105, principalmente das associações, da FEBRABAN, é de que a 105, o artigo 5º é só para a Receita Federal, não é para os estados e municípios. Por isso que tem um projeto de lei lá para ampliar. Mas, assim, pontualmente, desde que haja procedimento e tal, por isso que vocês podem notar que existem os sites, né, de cooperação fiscal, os sites de autorregularização, mas de lá não sai imediatamente um auto de infração. Ele dá primeiro o seu tempo para se regularizar. Porque aquela informação lá é uma informação globalizada. Se ele fizesse o auto direto, aconteceria o que aconteceu em diversos fiscos. O mais exemplar é o fisco de São Paulo, que teve aquela situação, não sei se vocês ouviram falar, um projeto anterior lá, projeto Cartão Vermelho. Ele colocava no site, nem fazia um procedimento fiscal e já transformava aquilo em auto de infração. E aí isso gerou muito questionamento, isso não pode. Tem que ter um procedimento fiscal antes de iniciar. Aí por isso que tem essas discussões. Mas muita atenção que a 105 veio e veio muito a reboque do que o Pix trouxe, né? E aí, só para vocês também ter, né, aí já no aspecto da auditoria bancária, né, que vocês podem ir no site aí o Simba é um sistema que é compartilhado com os fiscos, mas também com o Ministério Público Federal, né? Esse sistema de movimentação bancária, ele simplifica muito, né? Porque em regra você joga um CNPJ de qualquer empresa ou pessoa física e já vai ver todas as movimentações que ele fez. Isso acontece muito, né? Infelizmente, tem algumas empresas noteiras, né, que só produzem nota e não tem movimentação. Mas aí você utiliza, né? Esse convênio é formado com as administrações, o Simba. Tem um vídeo legal no site do Ministério Público Federal que ele explica, né, passo a passo e esse fluxo, né? Mas em razão daquilo que eu falei, esses acordos internacionais que o Brasil tem firmado obrigam essas transferências, né? E aí o Simba é uma ferramenta assim que hoje, para fazer auditoria contábil, principalmente naquelas movimentações que estão lá na ECD e não estão bem escrituradas, né? Não tem aqueles fluxos que eu fiz lá, né? Eu vi lá que eu não achei conta caixa, não achei várias situações, mas quando eu fui para o Simba, você encontra lá o banco que ele usa, a informação que ele transmite. Isso, assim, é um convênio, né? É uma investigação ele tem um enfoque muito do aspecto criminal também, porque ele é compartilhado também com os núcleos de lavagem de dinheiro da Polícia Civil e Federal. Então não fica só com o fisco. Os fiscos, teve até uma discussão quando poderia usar, mas o STF entendeu que tem transferência de sigilo para o fisco sim, sem precisar de ordem judicial, desde que haja um procedimento administrativo, né? E ele também faz esse acesso para confrontar. A ECD está ali na movimentação bancária, ele tem indício de omissão de receita, mas vamos olhar lá no símbolo que foi. Então, isso facilitou também esses trabalhos de movimentação financeira e por isso que tem que estar alinhado com a gestão fiscal.
E aquilo que, né, que eu falei do cartão de crédito, essas discussões, o fisco carioca tem, né, também, vários têm, até no Espírito Santo tem, né, umas discussões, né, do cartão, mas geralmente é aquilo, né, quando ele não tem um procedimento administrativo, quando utilizou, né, sem dar a ampla defesa, e, né, e o contribuinte às vezes nem utilizou os meios, por isso que tem uma forma de filtrar com os procedimentos de autorregularização. Então, atenção, né, que isso tem visto, mas tem muita ação nessa área. Então, aquilo para praticamente finalizar, vocês são obrigados, né, os contabilistas, né, aqueles que são contabilistas têm, né, profissional de tecnologia aqui, empresário também, mas é a questão do COAF, né, as declarações, né, venceu agora esse ano, né, que se teve ocorrência, ele declara, e se não teve, ele não declara também, mas lembrando que em algumas situações, quando tem ocorrência, né, e se detecta ali pelo SIMBA, isso gera uma complicação, né, para às vezes pode ser notificado, né, o contabilista que detectou, às vezes ele não teve dolo, né? É importante ter essas questões. Mas essas são declarações que eu quero mostrar com isso. São hoje núcleos de lavagem de dinheiro, eles vêm se entrelaçando. Fisco, policiais, núcleos policiais, né, de penais, núcleos também da justiça, núcleos mesmo não, dos conselhos também, que, né, de classe buscam também regular, e essas questões de tratados internacionais, entendeu? Não, isso mesmo, concordo totalmente. Às vezes você não tem uma relação que ele te informa todas as movimentações de banco, e às vezes você faz a declaração, e aí por isso que eu estou falando, que ele não sabe, e às vezes ele foi levado a não saber também, né? Por isso que tem que sempre aquela separação, dolo, né, participação, ou não. Ele, de fato, ele participou, mas ele não tinha envolvimento, né? São coisas que são ponderadas, por isso que tem que existir a ampla defesa e o processo administrativo. Mas só para saber, porque é aquilo que eu falei, até mesmo essa coisa que eu falei de real digital, não é coisa que está nascendo do Brasil. Hoje nós vivemos numa economia globalizada, numa dinâmica globalizada. Então, vocês viram aí, que impacta o contabilista também. Lei Geral de Proteção de Dados. É uma imposição da OCDE, né, para o Brasil entrar nessas dinâmicas internacionais. Lavagem de dinheiro é a mesma coisa, real digital é a mesma coisa. Né? Então, assim, para esse novo mercado, assim, né, que a contabilidade é mais consultiva, proativa, né, e ajuda no nosso aconselhamento, entender que hoje os fiscos se estruturam muito nos fluxos financeiros, seja nos seus sistemas e também para atuar, e assim, faz parte também conhecer, né? Eu acho que a ideia do curso também passa por isso, né? Conhecer o que que tem, o que que vem, essa coisa do Simba, né? Entender lá, entrar no site lá do Ministério Público para ver também como é que ele opera, são muitas situações. É tentar, assim, o que eu quis passar para vocês é o quê? Que a conformidade é o que tem que tentar, né? O caminho, é uma forma, o compliance hoje virou uma dinâmica e vai, assim, né? Deixar de regra aí para as empresas. Então, assim, era isso mais. Agora tem um tempo ainda para a gente, né? Vocês podem ter alguma pergunta que vocês queiram fazer, estou aqui ainda, né? A gente já até foi um pouco mais, mas não tem problema. Tiver alguma outra pergunta, se vocês quiserem, eu já tenho ali o sorteado, vou falar aqui o nome, né? Quer dizer, o sorteado e a sorteada. Depois me mandem um e-mail, né? Naquele meu e-mail no Bessuag. Tem o canal ali, lembra? É bom, eu até, se vocês quiserem, assim, tem outros vídeos sobre movimentação aqui no canal, pode entrar no QR Code, escrevam lá. Mas manda um e-mail para mim, que vocês receberam aquele e-mail mesmo que chegou, se tiver alguma dúvida. Pode fazer um agora, né? Estou aqui, não encerrei nada ainda. Mas, assim, a ideia é que vocês tenham essa percepção, assim, não é que vai resolver tudo. Vocês saíram aqui com todas as resoluções para 1601, que é o mais recente, conhecendo todo da DIMP, tudo que o Marketplace vai fazer, não. A ideia é apontar caminhos para que vocês saibam como, né, fazer as declarações, como registrar, e estou aqui à disposição. A partir de agora, são perguntas que vocês queiram fazer. Enquanto vocês estão pensando, vou falar quem foi o sorteado. E aí você me manda só o entregue, que aí vai ser, deixa eu pegar aqui, que a minha sorteadora, eu acho que aconteceu alguma coisa aqui também, que ela também caiu. E depois ela já tinha feito sorteio, mas depois ela conseguiu voltar. Então, quem vai ganhar o livro, né, de administração tributária é o Tiago Gomes, né? Depois, Tiago, manda o endereço para mim.
E o livro Temas de Direito Tributário, né, é para Tamires, que foi a sorteada do Temas de Direito Tributário. E o Tiago, Administração. Só preciso depois que vocês me mandem o endereço para eu encaminhar o livro para vocês, beleza? Né? Não deixe de se inscrever lá no canal também, e aí vocês me passam um e-mail lá, dúvida também, né? Tá lá à disposição. E, né, porque alguém quiser colocar mais alguma coisa aqui, ou abrir o microfone aí também, tô aqui, né? Tô à disposição é, pra gente conversar aí e tiver mais alguma questão que quiser colocar, beleza? O que vocês me dizem? Alô, vocês estão aí ainda? Ah, beleza. Entendeu? Então, peraí que eu acho que teve uma pergunta lá também, ó, aqui em cima, peraí. Vamos. Ah, não, foi só aquela pergunta que vocês estavam aí. Mas a Encolatina ali, eu acho que o David que ia me dar uma resposta, que ele tinha combinado, né? Todo mundo com fome, Luciano, concordo. Mas eu acho que ele ia combinar. Mas ele ficou, eu acho que é próximo aqui. Mas aí eu estou esperando ele me dar esse retorno, né? Para a gente ir lá fazer esse presencial, que é legal também, entendeu? E lembrando, só, eu vou mandar um e-mail com o link da gravação, né? Ah, beleza, Tamires, né? Deixa eu botar aqui, deixa eu até copiar aqui. Ó. É, Não, mas né, pode colocar o e-mail, manda lá para mim se eu te mandar, mas aí eu acho que ele vai estar combinando, vai indo. Então, pessoal, né, eu sei que está todo mundo cansado e, né, são 3 horas e meia aí para mim, mais 3 horas e meia. É, Nós vamos aí, era essa a ideia, estou à disposição, tenho e-mail, vai ficar gravado, depois, sabe, depois eu quero ver, dar uma olhada, mas assim, a ideia é exatamente essa. Tenham noção do que está vindo, tem muita coisa vindo, né? Que eu estou falando desde o Pix ali, tem coisas que, né, 3 anos da revolução que o Pix fez, tem reforma tributária que está ancorado no financeiro. Se passa a reforma tributária que está lá, assim, até o papel que vocês estão lidando com a administração tributária vai mudar, porque ela não é ancorada, todas as propostas não estão ancoradas em créditos mais. Vai ser uma reforma tributária focada na agregação de valor, mas sustentada numa apuração e recolhimento financeiro. Então é importante entender as fontes de dados que isso tem hoje, o que vai ser base para que vocês também se posicionem nesse novo cenário, entendeu? É isso que eu queria deixar assim para vocês, né? E estou aqui, né, à disposição para que vocês precisarem, para conversar, a gente segue junto. Valeu? Né? Então, se não tem ninguém, a gente pode encerrar. Vou ficar até uns minutinhos, mas já encerrei aqui, só vou botar agora para renderizar aqui a gravação e depois eu já passo o e-mail para vocês, beleza? Brigadão, estou à disposição, contem aí. Brigadão pela troca, né? É bom que a gente aprende muito com as perguntas de vocês na prática aí, tá bom? Até mais, pessoal. Tô aqui, qualquer coisa pode sair, mas ainda vou ficar um tempo aqui. Elaine?
Depois você me passa os seus dados no e-mail que eu elaboro um certificado para você.